Fala, notáveis, sejam muito bem-vindos a mais um Notável Cast, mais um episódio com mais um grande professor aqui, nível brasileiro, obviamente, de conhecimento. O professor Jô Postura hoje está aqui conosco, vou falar brevemente aqui sobre o professor Jô Postura e ele já vai se apresentar a todos vocês, aqueles que de repente não conhecem. O Jô Postura é natural de São Paulo, é profissional de educação física e mestre em ergonomia pela Universidade Federal de Santa Catarina. E não é à toa que o nome dele, ou né, que você encontra ele no Instagram como Jô Postura, porque é um dos maiores especialistas do Brasil em postura, em posturologia, avaliação postural, correção postural, enfim, professor das nossas pós-graduações aqui, de algumas das nossas pós-graduações, sempre falando nessa linha, e autor do livro Manual de Postura. Jô, seja muito bem-vindo. Primeiro, se apresente aí para os nossos ouvintes. Muito obrigado. Notáveis, é um prazer enorme estar aqui com o André Albuquerque, toda a sua equipe. Falar sobre posturologia é a minha grande paixão, né? Eu já estudo isso há mais de 20 anos e tenho percebido que estou conseguindo desenvolver vários trabalhos e ajudar muitas pessoas no país, principalmente os profissionais da área da saúde, né? Você falou do livro, fui muito agraciado, já chegou em 10 países. Então, assim, é trabalho, né? Não tem muito o que fazer, a gente tem que trabalhar, tem que se dedicar. E agora a gente está aqui com o pessoal da Personal Trainer Academy, Notável Cast. E vamos lá, vamos destrinchar tudo que a gente pode aí. Me fala o seguinte, então, já aproveitando o livro aí, Manual de Postura. Esse livro ele é escrito para o profissional de educação física, fisioterapeuta, para o público final. Quem que compra seu livro hoje, Jô? Cara, especificamente profissionais da área da saúde. Né? Ele tem um foco muito direcionado dentro de uma concepção de conhecimento científico, mas voltado para uma aplicação prática. Ou seja, eu vou apresentar todas as características que se deve ter um livro de postura, né? Que é um pouco de conceituação, métodos de avaliação. Dos métodos de avaliação, a gente vai para as alterações posturais. Das alterações posturais, que é o principal que todo mundo quer, o que fazer com essas alterações posturais. E aí eu acredito que a grande sacada é que a gente conseguiu fazer um trabalho direcionado para agrupamentos musculoesqueléticos. E aí ficou uma concepção muito bacana das pessoas começarem a pensar em cadeias musculoesqueléticas. Por quê? Eu, particularmente, não vejo você trabalhando, por exemplo, a articulação do ombro sem mexer na escápula, sem mexer na musculatura do trapézio, serrátil, manguito rotador e assim sucessivamente. Então, a partir do momento que você começa a pensar dentro de uma concepção de cadeias musculoesqueléticas, você abre o leque e as possibilidades para que você tenha mais efetividade no exercício. E quando você fala de método, eu sei aqui que um dos seus métodos é o Postura 1. Qual que é o diferencial desse método? Qual que é o passo a passo que ele tem para a gente entender aí desde da avaliação em si e da aplicação prática de exercício para correção postural? Tudo começa com a avaliação, né? Onde você detecta quais são os principais problemas. E aí você vai para a correção postural e foca na questão da individualidade biológica. Porque o que se tinha no mercado? Meio que, entre aspas, uma receita de bolo. Se você tem escoliose, você tem que fazer esse tipo de exercício. Você tem uma hiperlordose, você tem que fazer esse tipo de exercício. Alonga para cá, faz aqui, faz ali e tal. Uhum. E aí eu comecei a perceber, dentro dessa concepção, a abordagem biopsicossocial. O que é a abordagem biopsicossocial? É você olhar o seu aluno, o paciente, dentro de uma perspectiva o quê? Mais abrangente. Então, um exemplo prático. Vamos supor, nós que sempre estamos viajando e tal, e de repente queremos treinar e ter performance no treinamento. No dia em que você está em viagem, não adianta você querer aumentar a sobrecarga. Com certeza, a probabilidade do risco de lesão é muito maior. Então, você tem que fazer exercícios que sejam relaxantes. Ou seja, então você está num estado de tensão físico e emocional, que é o cognitivo, por isso que é a abordagem biopsicossocial. Então, eu entendi. A pessoa viajou, está cansada, mas precisa treinar e fazer o exercício corretivo especificamente para a inclinação de quadril. Mas essa pessoa viajou o tempo inteiro. Então, não adianta eu pedir para fazer vários tipos de trabalhos de mobilidade em específico com grandes sobrecargas, por exemplo, que no caso seria o volume e a intensidade, a questão do tempo. Então faz o mínimo que você consegue sem dor.
Pronto, resolveu o problema. Uhum. E aí, quando você tem uma receita de bolo, as pessoas falam, você tem que fazer no mínimo 2 minutos esse exercício. Dá 30 segundos, a pessoa não aguenta. Uhum. E aí, essa é a sacada. E por que do postura 1? Porque está tudo conectado. Então, se você tem um desalinhamento de quadril, ele vai afetar tanto a parte superior quanto a parte inferior. Então, você tem que entender que é tudo conectado. Todo o trabalho que você faz na prescrição de um treino, na prescrição de um exercício, você sempre tem que lembrar das cadeias musculoesqueléticas. Porque você vai sobrecarregar um sistema que vai desencadear uma compensação quando você não controla as variáveis específicas. E quando você fala de cadeias esqueléticas ou cadeias musculares, você usa muito Thomas Mayer, esse clássico dos livros de... Cara, eu peguei um pouco de todo mundo. Uhum. Thomas Meyers tem um pouco, Amélia Pascal, Kendall, Magui, alguns autores brasileiros, né? Érica Verderi, Vanícola e Guida. Por quê? Porque o foco, o Magui, que trabalha muito com avaliação musculoesquelética, por quê? O que se tem na literatura é um contexto geral com uma abordagem específica em determinadas alterações posturais. No manual de postura, eu não foquei tanto. Eu procurei direcionar as pessoas. Então, por exemplo, nós vamos trabalhar a cadeia da região da cabeça e pescoço. Então, quais são as alterações? Anteriorização e uma possível hiperlordose cervical. Vamos para a região da coluna, e aí a gente tem as escolioses. Então, você tem a estrutural, a idiopática e assim sucessivamente. E aí eu fui categorizando, e eu acho que isso foi um diferencial no livro, que veio desde a experiência prática, mais as literaturas, para dar esse start. Ou seja, precisa mudar a cabeça no que se refere a essa percepção do exercício. E eu vejo que a partir do momento que você começa a trabalhar essas questões de postura, as pessoas vão entender melhor. Legal. Porque com o advento da pandemia, as pessoas estão muito mais com problemas de postura. Uhum. E aí agora eu estou migrando para essa questão da lesão, que é alguma coisa que a gente já sabe. Uhum. Só que a partir do momento que você não cuida de uma alteração postural, possivelmente você pode ampliar o risco de lesão. Legal. E aí quando você fala que tudo inicia a partir de uma avaliação, qual é ou quais são as melhores avaliações que você utiliza hoje, pensando em... Porque, claro, avaliar visualmente, ela tem os seus benefícios e tem os seus, né, os seus pontos as suas fracos, vantagens e desvantagens. Vantagens e desvantagens, perfeito. Como é que você consegue, então, hoje fazer boas avaliações? Quais são os métodos que você utiliza ou equipamentos que você utiliza para fazer essas avaliações posturais? Tudo isso foi uma coisa muito, muito bacana. Porque, assim, quando eu comecei, era no papel, né? Tinha o método Portland, que é o meu principal foco, né? Eu trabalho com o PSU, que é uma metodologia que o D'Artagnan Pinto Guedes, o Matsudo, os caras mais antigos na área de avaliação faziam essa parte da avaliação postural, mas viam que existia uma grande complexidade em decorrência da observação visual da postura ortostática, ou seja, da postura estática, da postura parada, da postura natural, da postura fisiológica, que existem vários nomes. Então eu comecei a observar que precisava ter um pouco de tecnologia. E aí eu fui fazer meu mestrado, e aí eu trabalhei com CorelDRAW. E ali foi uma das discussões, porque eu fiz na área de ergonomia, onde eu tive um orientador que era da área de biomecânica, que era oriundo do Aloysio Ávila, que é o Renato Moro, e ele sempre falava, tem que medir e tem que ter ângulo, não pode ser subjetivo. E aí nós fizemos 2 comparações, nós fizemos uma avaliação subjetiva, que era só com o protocolo, e uma com demarcação de pontos anatômicos focada em ângulos. A conclusão é que dava o mesmo resultado. Provavelmente para um avaliador experiente. Isso, mas assim, um cara que está fazendo mestrado, que no caso era eu. Uhum. E aí, fui aperfeiçoando cada vez mais o método PSU e eu não tinha ideia do que eu estava fazendo. Eu acho que isso é muito natural, a gente não tem essa... Né, à medida que a gente se dedica tanto a um tema, aquilo surte com tanta naturalidade, que para nós é igual beber água, é natural, é uma coisa natural. E aí eu fui melhorando, até que eu fiz a descrição do método PSU, e não existia esse artigo científico. E aí eu fui e coloquei o passo a passo de como fazer uma avaliação e publiquei numa revista. E aí aquilo virou referência. E aí eu passei a ser citado, mas eu mal sabia o que eu estava fazendo. E aí eu comecei a fazer avaliações, aí eu falei, cara, para trabalhar com CorelDRAW,
não é todo mundo que vai entender. Então eu preciso de uma ferramenta mais simples. Você vai rir. Eu encontrei quem? O Paintbrush. Aí eu fui pro Paint. E aí no Paint você faz o quê? Você consegue quadricular. E aí eu criei o simetrógrafo digital. Então eu fui um dos primeiros caras a falar de simetrógrafo digital. Porque aí eu quadriculei. Tanto é que a própria capa, ela tem essa chamadinha. Né? Então assim, hoje... Então, basicamente, o que você quer dizer é você colocou um simetrógrafo em cima de uma foto. Exatamente. Isso. E aí você consegue ter numa época, maior obviamente, precisão. né? Porque hoje facilmente você consegue fazer isso até por aplicativos. Exato, né? você faz com vetores, tem com vetores, tem com ângulo e tal. Isso. E aí, como eu gosto muito da linguagem informal para chegar no público final, eu comecei a fazer esses experimentos, e avaliando. E aí, teve um dia que eu fui fazer a avaliação de uma equipe de voleibol e eu esqueci a câmera. E aí, como é que faz a avaliação sem câmera? Porque eu sempre bato a foto e aí eu pegava o protocolo PSU um por um. Costas e lado, costas e lado. E aí, pum, André Albuquerque, avaliei. Ana, avaliei. Raquel, Camila. E aí eu esqueci a câmera, cara. E como é que eu ia ter a imagem? Aí eu tinha um celular. Aí eu falei, vai com o celular. Aí a partir daquele dia eu falei, não faço mais com câmera. Aí comecei a fazer com o celular. E aí era muito rápido o processo, porque eu já tinha no celular, do celular eu já migrava para o computador, já baixava. Aí eu passei a não precisar mais utilizar o protocolo. E aí começou a entrar para a mente especificamente. Aí eu tinha um protocolo só como matriz, nos momentos em que eu tivesse dúvida, e eu olhava a matriz do protocolo para ver, isso aqui eu não estou conseguindo identificar. E aí eu fui melhorando cada vez mais, aí eu encontrei o Paintbrush, aí eu comecei a trabalhar em cima do Paintbrush, falei, cara, isso aqui fica legal. Aí quando eu fiz o livro, eu tive uma ideia de colocar os prints de tela igual os livros de informática. Porque como eu fiz mestrado na área de ergonomia e eu estava dentro de um centro tecnológico, então eu convivia com muitas pessoas da computação. E aí eu vi os caras fazendo todo o processo didático para ensinar como mexer nos softwares. Daí eu falei, cara, isso aqui eu vou fazer, mas acho que a galera nem vai prestar atenção nisso aqui, mas eu vou fazer. Aí eu fiz o passo a passo. Então você vai lá, você abre o Paint, aí você vai lá, você clica aqui, exibir, não sei o quê, puxa a imagem, quadricula, faz. E aí o negócio começou a ficar legal, joguei no livro. Aí a hora que eu joguei no livro, um amigo falou assim, vai mostrar a cereja do bolo? Aí eu falei, poderia ser uma segunda edição, de repente, né? Mostro o método, mostro como que se faz a avaliação e a correção postural. Aí eu estava andando na rua assim um dia, aí de repente eu vi uma tela na Avenida Paulista, toda quadriculada. Daí eu falei, o sinal aí. Aí a intuição falou mais forte, eu falei, vou botar no livro. Aí botei no livro, e aí ficou, e aí, quando eu comecei a dar curso, o nome começou a ficar forte, a galera começou, professor, não acredito. Teve um moleque que pulou da cadeira, ele falou, eu baixei vários app, fiz isso, fiz aquilo, não conseguia. E agora você vem me mostrar que meu próprio computador tem. Eu falei, então, é assim que você tem que pensar. É teste do pezinho, tudo é teste do pezinho. Você vai lá, tira uma gota de sangue, cara, eu consigo identificar como que era teu vô. Várias coisas. E falando nessa identificação, então, fala do método PSU, que está dentro do seu manual de postura, está dentro da sua forma de avaliação, vamos colocar assim. Exato. O que ele faz? Ele avalia do pé até a cabeça? Quais são os pontos? Você falou de lado, de costas, enfim, quais são os pontos principais? Ele trabalha com duas posições, né? Costas e lado. E aí, como eu trabalho com foto, a gente trabalha com 4 fotos. Por quê? Porque tem momentos que você não consegue identificar de um lado, você consegue do outro. E aí, o que eu fiz? Eu comecei 4 a trabalhar... fotos, frente e costas, lado ou outro. Que é o padrão. Lado esquerdo e direito. Lado direito e esquerdo, frente e costas. Beleza. Aí, o que você faz? Você vai fazer a graduação. E aí, ele já tem um padrão, que é 5, 3 e 1. 5, a pessoa não tem desalinhamento. 3 é um médio a desalinhamento. E 1, totalmente desalinhado. Desalinhamento Exato. Expressivo. Isso. Estou falando uma linguagem mais informal, porque aí Claro. vai chegar para todas as pessoas. E aí você vai graduando. À medida que você vai graduando, ele vai te dar os scores por cadeias musculoesqueléticas, que são as regiões anatômicas. A partir dali, você consegue ver aonde que está ocorrendo a sobrecarga musculoesquelética. Então, ele vai trabalhar com região da cabeça e pescoço, coluna dorsal e lombar, abdômen, quadril, membros inferiores, ele gera um índice. E aí, em cima desse índice, ainda não se tem pesquisas epidemiológicas que mostram o padrão ouro
e, ao mesmo tempo, as classificações. Então, por exemplo, para você ter para dizer que a pessoa tem uma boa postura, é percentual X. E aí eu fui discutindo muito isso, né? E no meu mestrado eu conversei muito com o Marcos Narras, eu falei um pouco com o Marcos Narras, falei com o Mauro Virgílio, aí conversei muito com o Renato Moro, e aí, cara, a gente vai vivenciando tanto essas técnicas que a gente vai aprimorando-as. Até que um dia que eu tive a oportunidade de mandar um e-mail para o D'Artagnan, que foi o cara que trouxe para o Brasil. E ele me respondeu que não tinha uma padronização e esse era o principal foco, né? Já que eu iria trabalhar com postura, então que eu batalhasse para conquistar isso. E falou, cara, é um campo legal. Se você realmente está empenhado... Naquela época que eu conversei com ele, eu devia ter uns 300 a 400 avaliados no Brasil. E aí eu fui. E aí eu consegui categorizar por experiência, e aí tem esses percentuais, né? Onde eu graduo que pessoa comum é uma média de 65 pontos percentuais. Atletas e modelos, que eu também estou trabalhando com modelos agora, a gente está trabalhando dentro de uma perspectiva de 80%. E aí tem atletas, amadores, policiais, pessoas comuns. E aí eu estou tentando modular isso mediante as experiências pelo banco de dados de mais de 2.500 avaliações que eu tenho em quase 20 modalidades. Então, assim, a gente vai adquirindo esse feeling. E aí eu tive a oportunidade de trabalhar com muitos atletas de seleção brasileira, né? Gessé Lima, tive a oportunidade de avaliar o Escadinha, o Jadel Gregório, Cris Cibori, que é aqui do Paraná, o Charles do Bronx, que eu também trabalho com o pessoal do MMA. Então, assim, aí você vai tendo esses ícones e aí você vai vendo as posturas dessas pessoas. E aí você tem o quê? Você tem o padrão. Cara, e é esse um ponto legal da gente chegar. Porque fala-se muito, né? Tem até uma imagem que mostra a coluna do Usain Bolt com algum tipo de desvio. E a gente acaba comentando isso, né? Que se a gente fosse arrumar aquele desvio, que muito provavelmente, ou não, a gente não vai saber, e é provável que ele não atingisse as marcas que ele atingiu. Qual que é a sua opinião sobre isso, né? Seja de um atleta de alta performance, por exemplo, em que ele apresenta algum tipo de desvio, mas ele é um atleta de alta performance. Ele pode estar sendo beneficiado por aquele desvio, às vezes, isso acontece, né? Porque algumas posturas são importantes para modalidades como, por exemplo, o próprio MMA, como você está falando. Algumas posturas são mais indicadas para isso. Para um corredor de velocidade ter uma posição de quadril específica, de repente até uma retroversão acetabular pode ser mais interessante para ele conseguir adquirir mais velocidade, mais amplitude de movimento, enfim. Como é que você enxerga isso na prática? Eu vou fazer uma ponte entre criança e o Usain Bolt. Uma das modalidades que mais me ensinou sobre isso foi a ginástica rítmica. Porque a ginástica rítmica, antigamente, ela tinha vida útil, né? Sim. No máximo até 20, 23 anos. Dali em diante você já está idoso para a ginástica rítmica. E aí eu comecei a fazer um trabalho que foi dos 6 anos de idade até os 20 e pouco. Então eu avaliei desde crianças, adolescentes, que é a linha tênue, né, que é o ponto de corte, e alguns que estavam acima de 18. O que mais precisa ter na ginasta? Hiperextensão, que é o que você está falando. Quanto mais hiperextensão, melhor. E aí a gente tem o exemplo de quem? Das romenas, das russas, das búlgaras, que elas sentam no espacá e as técnicas vêm e sentam no joelho. Aí você fala, no caso do Usain Bolt, tem uma história que ninguém conta. O Usain Bolt, em primeiro lugar, ele não era aceito no atletismo pelo tamanho, dizer que ele não ia dar em nada. Segundo, ninguém quis trabalhar com ele, primeiro pela modalidade e fazer a preparação física. O técnico dele falou, então já que ninguém faz, eu vou falar com o preparador físico. E aí o preparador físico focou nisso. E isso foi o diferencial para chegar, para chegar onde ele chegou. Então, assim, foi feito um estudo da onde o Usain Bolt atingia maior performance e dificilmente um ser humano conseguiria chegar. Então, essa escoliose é igual à aerodinâmica de carro. Nós vamos corrigir essa aerodinâmica. Por quê? Porque aí eu vou melhorar o alinhamento e o balanceamento. A partir do momento que eu alinho e balanceio, eu tenho o quê? Mais propulsão, mais velocidade.
logo mais performance. Então, todo esse estudo foi feito e até os 70 metros, todo mundo era igual. Se vocês olharem, vocês vão perceber. Usain Bolt é igual a todo mundo correndo, depois ele solta. Quando ele solta, ele disparava na frente de todo mundo. Então, o que aconteceu? Esses processos de compensação dele começou a ser corrigido. Então, imagina, se o cara correndo torto, ele corria igual a todo mundo que já tinha uma boa postura, imagina a hora que eu alinhar esse cara ninguém pega. E aí foi a sacada. Se você olhar a postura do Usain Bolt hoje, ela é fantástica. Então, é aí que está o X da questão. Então, quando a gente fala em pessoas comuns, que eu acho que talvez possa também ser um questionamento seu, a gente tem que olhar especificamente o dia dessas pessoas. As pessoas passam o dia inteiro sentadas. E sempre o lado dominante. Sempre o lado dominante. Só que as pessoas não prestam atenção nisso. E à medida que elas não prestam atenção, elas criam o quê? O estado de compensação. À medida que se cria o estado de compensação, a probabilidade dela vir a ter alteração postural é muito maior. Então, mas esse é o ponto, né? Assim como com o atleta, até que ponto vale a pena fazer uma correção postural, sendo que às vezes a pessoa, ela nesse processo, né? Então a gente não sabe exatamente, claro que são vários casos, né? A gente não pode pensar num caso isolado, mas algumas pessoas elas acabam tendo mais dor no processo ou piora de uma situação numa correção que a gente está fazendo do que exatamente... Você às vezes, você não vai conseguir corrigir. Isso. Agora eu entendi o que você falou, você não vai conseguir corrigir, mas você vai conseguir monitorar, que eu também faço esse tipo de trabalho de monitoramento, e aí você faz com que essa pessoa não evolua. Não piore. Exato, ela não evolua essa alteração postural. Então, por exemplo, vamos pegar o caso do Usain Bolt. Se ele permanecesse dessa forma, ele manteria os resultados. Se ele começasse assim, ele ia se queixar de problema na lombar e no quadril. Só que tem um detalhe gigantesco que ninguém presta muita atenção, que é na modalidade chamada atletismo. Na minha opinião, como avaliador de postura, são os atletas que têm melhor postura. Por quê? Por causa dos exercícios coordenativos. Então, por exemplo, o voleibol dificilmente faz trabalho coordenativo, é muito unilateral. Handball unilateral, futebol é unilateral. Natação, então, nem se fala, por causa da respiração, unilateral o tempo inteiro. Já o atletismo, você é obrigado a fazer os exercícios. Os educativos, todos eles são coordenativos. Perfeito. E aí, se a gente jogar para dentro da musculação, por exemplo, trabalhei muitos anos com fisiculturistas, na qual eu monitorei wellness e men's physique. Amanhã, na aula da pós, eu vou mostrar isso. Foi um monitoramento de 2 anos. A postura deles era uma, e após 2 anos elas se mantiveram dentro daquele padrão. Então esse é o grande X, entendeu? Então, por exemplo, no caso do Bolt, se ninguém tivesse cuidado dele, teria que monitorar para que ele não evoluísse. Por exemplo, as crianças da ginástica. Teve uma menina que eu avaliei ela em novembro. Aí ela entrou em férias, eu voltei em fevereiro para dar o resultado. Cheguei lá, era outra criança. Por quê? Por causa do nível de estresse. Aí foi quando eu comecei a falar mais de questões emocionais na postura. Biopsicossocial. Biopsicossocial. Legal. Por causa da questão emocional, entendeu? Então a criança estava na fase final de estudos e de atividades físicas. Férias, não precisa acordar, entre aspas, não precisa acordar cedo, não tem preocupação com aula, nananana. E aí ela está na fase de crescimento e desenvolvimento, né? O crescimento físico e o desenvolvimento cognitivo. Quando eu fui voltar, eu olhei e falei, cresceu, não tem mais hiperlordose, nada. Por quê? Porque está na fase de crescimento. Então isso também é um outro ponto. Essa fase da criança e adolescente eu quase não gosto muito de avaliar. Por quê? Porque a maioria não respeita essa fase. Muda muito. Eu acho que é até legal a gente pensar nisso, né? Porque o que eu percebo que o personal faz? Ele acaba, inclusive eu, né, fazia muito isso também, avaliava no início do treinamento e nunca mais reavaliava, né? Assim, então demora muito para reavaliar. E a gente tem que lembrar que mudanças sociais, como você mesmo mencionou, um período específico, até a forma com que você fica sentado, de repente, sei lá, você trocou de emprego e tem uma cadeira diferente, pode ser que você acabe compensando alguma coisa, fazendo algum movimento compensatório, e por isso
essa avaliação mais constante ela é necessária, né? Ela é fundamental. Mas claro, mas eu penso também o seguinte, que não é fácil a gente sempre pedir para o aluno tirar a camiseta, academia e tudo mais. Normalmente precisa de uma sala de avaliação específica ou foto em casa. Como é que você faz isso para que seja um pouco mais frequente? O que está acontecendo? Com o advento das selfies, o celular hoje ele está bem mais prático. E aí é uma coisa que é muito delicada, mas ao mesmo tempo muito boa de frisar dentro de uma concepção ética. Então, como você falou, quando eu era personal, eu também, né, já fui personal, de vez em quando ainda dou, vai muito do profissional e da relação que ele estabelece com o aluno. É o primeiro ponto. O segundo, dá para você orientar o seu aluno a fazer essas 4 fotos. Que é muito simples. Aí a questão da vestimenta e a maneira com que você pede para serem enviadas essas fotos. Né? Então, eu vejo muito isso. O que eu não sei se abomino é a palavra correta. Eu acho que talvez possa ser uma palavra muito forte. Mas é uma coisa que eu não admito, assim, que eu não gosto, é o antes e depois postado em rede social. Ah, sim. Cara, isso, na minha opinião, ele denigre e vai contra os princípios bioéticos. Eu já fui muito criticado porque as pessoas querem ver o meu trabalho. Professor, mas como é que o senhor faz isso? Como é que o senhor trabalha com os modelos? Como é que o senhor trabalha com os atletas? Como é que o senhor trabalha com a pessoa comum? Mostra, o senhor não posta um antes e depois, o senhor não mostra o processo. Vocês nunca vão me ver, por uma questão bioética. Então, assim, qualquer coisa que você faz, por exemplo, então vamos supor que a gente vai trabalhar com um personal de uma cidade de 5 mil habitantes. Ele é o cara, é o bambambam lá, que todo mundo fala, ó, quer trabalhar performance, é o cara top, é aquele. Ele tá com as mulheres mais bonitas e os homens mais desenvolvidos fisicamente. Hoje você não precisa nem ir pra praia com aquela pessoa pra você ver o corpo dela. O próprio personal, às vezes, denigra a imagem do seu próprio aluno e vice-versa. Então, são essas questões que a gente tem que tomar bastante cuidado, que a gente é passível de processos também, né? E voltando nessa questão de como que a gente monitora, cara, você pode criar processos de 10 sessões de treino, ou você pode fazer mês a mês, ou você pode fazer a cada 2 meses ou 3 meses. Mas passar disso você já perde qualidade. Uhum. Né? E acredito que a partir do momento que você mostra isso para o seu aluno, você fideliza mais o seu trabalho. Porque a pessoa fala assim, cara, eu treinei 300 anos com aquele fulano, fiz uma avaliação, depois não voltei mais. Agora, esse cara aqui, a cada 2, 3 meses ele faz. E tem academias que eu conheço que eles fazem isso, né? Tem até campanhas, né? Mês do resultado, semana do resultado, que aí as pessoas são obrigadas a passar por um processo, né? Obrigadas entre aspas, né? Uhum. Elas são orientadas, né? Para que aí vê a evolução e isso mostra, né? A efetividade do trabalho e valoriza o profissional também. Às vezes, pensando em academias, né? Acabei de ter uma ideia aqui, porque normalmente é cobrado a avaliação nas academias, né? E eu acho que é muito por isso que o próprio aluno ele não fica refazendo assim frequentemente. Ele até não vê muitas vezes o porquê, né? Ou o professor não mostrou para ele o porquê que ele pode ou deve fazer essa avaliação frequente. O grau de importância, né? Só que se a academia, um dos problemas da academia é justamente a frequência do aluno e a retenção desse aluno ao longo dos meses. E a avaliação, ela ajuda nessa retenção. Ela entra como um fator extremamente fundamental para fazer com que ele volte. Só que se a gente começa a cobrar a parte e não refaz a avaliação, não refiz a avaliação, não estou vendo o resultado. Eu não consigo entender. É uma coisa que eu não consigo entender. Eu tenho uma visão muito assim de como que a medicina trabalha. Então, o que classifica para você um médico meia boca e um bom médico? O meia boca é que fala assim, ele olha para você e fala, nome, André o quê? Idade? Pois não, André, o que você tem? Dores de cabeça, fortes dores de cabeça? Há quanto tempo? Tem problema na família? Não. Tá. Faz esse teste aqui para mim, faz isso aqui, beleza. Eu acho que você tá com não sei o que, toma isso aqui, pá, vai embora. 5 minutos. Aí chega um outro médico e fala, olá, tudo bem, como vai? Como eu posso te ajudar? Nem pergunta teu nome. Como eu posso te ajudar? Pouquíssimos médicos perguntam. Entendi. Sua queixa, ok.
Então vamos lá, eu vou abrir um prontuário aqui. Seu nome, por favor. Aí o cara já vai pro computador. Não é no papel, é no computador. Ok, André Albuquerque, sua idade. Aí ele fala assim, qual é a sua raça? Qual é a sua etnia? Qual é não sei o quê? Seu pai reclamava de dor nas costas? Sim. Sua mãe? Ok. Ou seja, já vem com a questão da hereditariedade. Histórico. Histórico, exato. André, me diga como é o seu dia a dia. Ah, eu viajo não sei o quê, Brasil todo, faço isso, faço aquilo, faço não sei o quê, 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 não sei o quê. Meu querido, você está só com a dor na lombar? Você vive para cima e para baixo, nível cognitivo lá, exigência, tomada de decisão, faz isso, faz aquilo, e você só está reclamando de uma dor na lombar? aí você se assusta, você fala, mas isso ninguém nunca me disse. Você não treina? Treino. Você não caminha? Caminha. Você corre? Corre. Malha, não sei o quê. Então, eu acho que você só tem que se observar um pouco mais quando você estiver nas viagens, quando você tiver isso ou aquilo. Vamos fazer o seguinte, eu vou te dar uma medicação aqui e tal, mas toma até a hora que você perceber que parou. A hora que parou, você para. E eu levei uma. Meu irmão foi fazer uma cirurgia de varizes e a gente fica muito naquela aqui, vamos ver o que os médicos estão fazendo, quais os procedimentos e tal. Uhum. Aí é um cara pancado, Hospital das Clínicas, eu falei, nossa, vai ser legal. E eu fui acompanhar meu irmão na cirurgia. Eis que o cara me vem com uma caneta, velho, para essas demarcação simples. Demarcação de pele? É, demarcação simples. Uhum. Aí, meu irmão tava de avental, ele falou, vira, tá. Olha, o cara tá fazendo a demarcação na mão. Eu achava que o cara ia pegar um scanner, sei lá, alguma coisa. Não. Aí ele falou, anota o WhatsApp dele, que ele vai subir para cirurgia e tal. Aí a médica, por gentileza, só me dá seu WhatsApp. Aí eu falei, o médico vai falar comigo pelo WhatsApp? Como assim? Daí, daqui 3 horas o senhor pode ir, vai almoçar, vai fazer as coisas que o senhor quiser e tal. O seu irmão vai ser sedado, me explicou todos os procedimentos. Agora é 1h17. Por volta de 3h30 você volta aqui, porque aí ele vai subir para o quarto, ele vai vir aqui para baixo, vai ficar aqui, depois ele vai subir para o quarto, aí vai ter que fazer os procedimentos, ele vai ter que levantar um pouco, você vai ter que ajudar, para voltar a circulação. Conclusão, deu 10h30 da noite, meu irmão estava liberado. Passou o efeito anestésico, ele estava bem, fizeram lá os sinais vitais dele, viram como é que ele estava, falou, não, essa tontura é normal e tal, agora é só ir para casa. Liberado. Deu alta para ele. No mesmo dia. Então, por exemplo, personal, o cara te avaliou hoje, beleza, vamos fazer os treinos para ver sua capacidade, ver até o quanto você faz. Aí tem alguns caras que fazem testes para ver sua capacidade, sua aptidão, capacidade neuromotora, não. Tem cara que não, tem cara que já bota na máquina e pau. Ali aumenta a sobrecarga, ali aumenta a alteração postural. E fora que, como você falou, né, a retenção, e eu tenho um histórico disso, assim, que quando eu tinha a minha academia, a minha sócia ela fazia uma avaliação bastante extensa. E eu lembro como os alunos saíam encantados, né? Cara, essa avaliação, ela... nunca fui avaliado dessa maneira, né? Aquela ideia, assim, de realmente eu nunca fui avaliado dessa maneira... Tenho algumas dores, algumas queixas, então acredito que agora vai ser resolvido, porque afinal, no máximo, antes ali, tiravam as minhas dobras, as minhas circunferências, né? E pronto, me mandavam embora. Então, é uma maneira de manter essa retenção, de mostrar mais qualidade no trabalho. Ao mesmo tempo, eu vejo o seguinte, avaliações muito extensas, mas que você não consegue ter informações práticas para você fazer uma correção... Aí também Então, aí é que é o X da questão. Exatamente. Aí que é o legal da avaliação postural. Eu te avalio em 3 minutos. Posiciona, bato as fotos. Vai embora. Eu já tenho as suas informações. Você não fica... Não, por exemplo, nós estamos falando de academia, então eu estou te falando de realidade de academia. Bate foto. Vai embora, porque eu já tenho seus dados. Quando você sentou para nome, idade, peso, altura, papapá. Quando você veio fechar o plano, fiz a avaliação. Depois de tanto tempo faz a avaliação, por exemplo. É só foto. Ah, mas você falou do aspecto biopsicossocial e tal, mas você não é o personal da pessoa? Você não consegue entender o que está acontecendo com essa pessoa? Eu fiz uma avaliação, quando a gente está falando dessa questão biopsicossocial,
para mim, tá começando a vir casos mega complexos. E eu vou te falar que você vai... espero que você entenda isso. Teve um cara que ele falou para mim, eu quero fazer avaliação com você porque até o momento ninguém conseguiu resolver meu problema. Eu falei, ok. Aí, né, normal, fiz todo o desenvolvimento, aí vem a anamnese, fiz todo o trabalho e tal. Aí ele foi explicando e tal, aí ele falou assim, então, eu fiz uma cirurgia de bolsa escrotal. Eu falei, mas não era postura? Por que ele está me falando de cirurgia de bolsa escrotal? Aí você logo pensa, né, bolsa escrotal, ou é questão genética, ou de repente andou por aí, né? Casa das primas e tal, e brincando por aí, sem proteção e tal. Aí ele disse que não, que era uma bactéria, realmente, que ninguém conseguia identificar, e ele não teve um nexo causal. Os médicos que trataram ele não conseguiram saber a causa, mas conseguiram resolver o problema, e falou, olha, você vai ficar com uma determinada anormalidade no sentido da questão estética e tal, mas se você quiser, depois futuramente você pode conversar com o cirurgião e fazer e tal, mas a funcionalidade da bolsa escrotal foi devolvida. Vai ser preservada. Não 100%, mas foi preservada. Não obstante, ele não ficou feliz, ele foi fazer a cirurgia. E aí, nessa cirurgia... Cirurgia plástica. Isso, nessa cirurgia plástica, reduziu-se o espaço. E aí ele começou a sentir dor. E aí ele passava o dia inteiro sentado. E ele começou a perceber que ele não tinha mais as mesmas vontades, os mesmos desejos e tal. Por quê? Porque não ficou de acordo com aquilo que ele esperava. Aí veio mais uma resposta para mim que o emocional interfere na postura. O cara entrou em depressão, velho. Tava tudo funcionando, tava tudo perfeito. Ele só precisava fazer essa correção. E entrou em depressão, normalmente essa postura mais aí, o que perdedora. Que exato, o ombro aí o que acontece? protruso, você mexe aonde? Nós homens inclinada. mexe na virilidade, assim como a mulher você mexe na cintura pélvica, né? Por exemplo, quando as mulheres têm problemas ginecológicos, elas ficam muito sensíveis. E nós homens a mesma coisa. E aí ali mexeu na virilidade do cara. A partir do momento que mexeu na virilidade do cara, o cara achou que estava perdendo potência. À medida que você perde potência, você perde força. À medida que você perde força, você perde testosterona. Testosterona se fecha para o mundo. Aí é o social, você se fecha para o mundo. À medida que você se fecha para o mundo, você não quer mais ter contato com ninguém. E aí você vai ficando o quê? Hipercifótico. Hipercifótico reduz capacidade cardiorrespiratória. Cardiorrespiratório, pá, não vai oxigenação para o cérebro. Ansiedade, síndrome do pânico, depressão. 2 anos de depressão. Tudo associado, né? Essa associação ela é fantástica, né? Assim, quando a gente começa a observar essa associação, né? Porque algumas pesquisas mostram que pessoas depressivas elas têm mais dor nas costas. Às vezes a gente também não sabe o que é causa e consequência. É o nível de tensão. O nível de tensão, porque o pensamento ele fica no subconsciente e o nosso subconsciente ele é danado, né? Ele gosta daquilo assim, eu vou para Curitiba, mas não vai dar certo, não sei o quê, porque eu vou pegar trânsito, eu não vou chegar no aeroporto, não sei o quê, porque a viagem vai avisar, eu vou chegar no lugar, as pessoas não vão estar me recebendo, porque não sei o quê, porque isso. O próprio subconsciente, cara, e você mal acordou. Entende? Então, e aí o porquê que a depressão faz com que a pessoa fique naquela postura? Porque ela não se reconhece mais. Porque assim, à medida que nós estamos ativos, nós estamos reconhecendo o tempo inteiro. À medida que nós não percebemos que nós não servimos para nenhum contexto, a gente se anula. E à medida que a gente se anula, a gente começa a ter doenças. E aí veio a história da medicina. Por quê? Porque a medicina trabalha com o biopsicossocial dentro de uma concepção de promoção de saúde. E o que é o exercício? A gente promove saúde. Aí, quando a gente vai para o exercício específico, quando a gente vai para um estado de hipertrofia, alta performance, padrão estético, aí é outra história. E isso a moda está me mostrando muito. O que é padrão estético não é o que se oferece nas academias. A moda, quando você fala, quando você está avaliando modelos. Ok, e as modelos, qual é o padrão postural? O padrão estético é natural. Estético é natural. Natural. Você vê meninas, você vê meninas e homens... Comum, natural, e aí é onde entra o processo de correção, que é a questão, porque a maioria está entre o processo de crescimento e desenvolvimento,
no final da adolescência, que é entre 10 e 19 anos, segundo a Organização Mundial da Saúde. Então, tem meninas e meninos que saem das suas casas com 16 a 19 anos. Uhum. E aí, ali é o ponto-chave. Por quê? Porque é o momento que você se depara com a realidade, que você ia se deparar com a realidade a partir do quê? A partir dos 18. E aí você não se alimenta direito, você não tem mais vontade disso, você não tem mais vontade daquilo, você perdeu o seu seio familiar. Você perdeu o seu seio de convivência social com seus amigos. Por quê? Porque agora é moda. Então, assim, tem meninas de 17 anos, 16 anos que estão em Milão, estão na França, e não sabem idioma, às vezes. E aí isso interfere na postura delas. Introspecção. O que você tem avaliado, então, é essas posturas, buscado uma melhoria dessa postura, porque essas meninas, de repente, não estão performando, no caso ali, na passarela, Exato. o quanto elas poderiam e às vezes, pela postura. Exatamente. E às vezes, um hábito extremamente corriqueiro no celular, você cria uma inclinação de pescoço que vai gerar uma escoliose. E aí eu vou fazer um casting olhando assim para você. Enquanto que tem um outro cara assim. Quem que você vai chamar? Entendeu? Então, assim, são essas coisas que são extremamente importantes. E aí o padrão estético é completamente diferente do que a gente oferece nas academias. Jô, e quando a gente fala de avaliação estática e avaliação de movimento? Porque eu vi que você falou aí algumas vezes de foto, é uma avaliação estática. Como que funciona isso para você? O que você tem visto ou como você tem utilizado a avaliação de movimento no seu dia a dia, já que a estática você falou bastante? Cara, a de movimento eu quase não utilizo. O que eu mais utilizo é caminha para mim. Vai e volta. Isso é o básico. Por quê? Eu tenho uma teoria que é igual carro. Não que o ser humano seja um carro. Eu não estou comparando o ser humano a um carro. Eu estou fazendo uma analogia para entender. Voltamos na história do balanceamento e geometria. Se numa postura estática você tem alterações posturais, o que vai acontecer no dinâmico? Ah, mas no dinâmico compensa. Exatamente isso. Compensa, compensa, compensa. Agudo, 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 crônico. Aí você vai ter que tratar. Você não vai ter que cuidar. Você vai ter que tratar. Quando é que trata? Quando dói. Então vamos para a área de treinamento de força. Quantas pessoas conseguem fazer um snatch? Pouquíssimas. Com qualidade e com baixo risco, principalmente assim, para o ombro. Pega um caninho. Vamos pegar os educativos. Eu tive uma vivência dentro do CrossFit, onde eu tive a oportunidade de conviver com pessoas muito legais. Joel Friedman, que trouxe o CrossFit para o Brasil, CrossFit Moema, entre outros. Dentro do CrossFit, dos 9 educativos, 6 são agachamento. Então, quando a gente está aprendendo a fazer o movimento de agachamento com os caninhos de PVC, com pouco peso e tal, beleza. E na hora que bota a carga? Cara, se eu mostrar a postura de grandes assim, praticantes, pessoas assim que têm muita vivência, cara, a coluna deles é isso aqui, o quadril é desalinhado, entendeu? Por quê? Porque eles não se preocuparam com essa questão do cuidado da técnica. Então, o que eu vi? Os grandes nomes, como eu citei, né? Tive a oportunidade de trabalhar com o Tarso Ferreira, que é um baita atleta de CrossFit, de fazer as avaliações do Joel Friedman. Então, essas pessoas, dentre os outros que foram avaliados, todos eles que tinham uma preocupação com a postura, a execução técnica e a performance, os alunos deles tinham uma boa postura. Nos outros boxes, em que o foco era performance e não postura, execução e tal, que é o famoso PR, né? Todo mundo quer bater o PR. Quer bater o foco é esse, pessoal. Isso. Todo mundo quer bater o PR. Eu ficava assim, como eu estava no meio, eu não conseguia perceber. Hoje eu consigo perceber. É nítido. Mas aí, quando você fala de avaliação, ou melhor, quando eu estou falando aqui agora sobre avaliação postural, pensando em movimento, eu vou dar uma questão prática que eu já passei, que foi o seguinte: de costas numa avaliação estática, eu até por de repente não ter a mesma experiência que você, eu não enxergava um desnível, né, entre escápulas tão grande.
Mas a partir do momento que esse meu aluno fazia a movimentação de abdução ou flexão dos ombros, você via muito nitidamente, aí é aquele negócio assim, né? Muito nitidamente, uma arritmia das escápulas, né? E então eu percebi que eu precisava fazer esses movimentos também para entender um pouco mais. O que você acha que era isso? Era falta, então, de habilidade, de repente, de identificar alguns detalhes no estático que eu não estava conseguindo verificar? Com certeza. Porque para mim estava muito próximo e assim, no caso da discinese que eu enxergava depois no movimento, era muito evidente. A discinesia escapular é uma coisa assim muito a ser discutida, né? É uma coisa que eu estou começando a estudar mais a fundo agora, porque eu estou percebendo muito isso, né, em pessoas muito magras, por exemplo. E aí quando você submete a fazer alguns exercícios básicos, por exemplo, de deslizamento de parede, que a pessoa faz 3 e já começa a compensar com os ombros, começa a contrair mais trapézio do que fazer o movimento. Exatamente, que vai trabalhar um ritmo escapulohumeral adequado. Exato. Assim. Nível de tensão alto, tanto físico quanto emocional. E geralmente essas pessoas são as pessoas que querem buscar algo para poder se enaltecer. E aí como que a gente trabalha essa questão da cintura escapular? Com exercícios básicos, onde a pessoa vai ter que perceber essas mudanças. Quais exercícios? Fala aí pra gente. Deslizamento de parede é um, né? Que é eu chamo de mobilidade U. Mobilidade em U. Então, de costas, né? Para quem nos ouve, encostas Cola na parede, encosta a palma as mãos, né? O dorso das mãos na sobe, parede, sobe e desce, buscando ali, isso, observando essa movimentação. Claro que você não vai conseguir enxergar as escápulas, mas você consegue vai enxergar sentir, os ombros. E você vai sentir, porque no momento que você começa 4, 5, 6, você já começa a ver a recrutação. Por quê? Porque os ombros já não começam a subir mais com tanta efetividade, aí o trapézio começa a trabalhar, já sobra para a musculatura do escaleno. E se você está extremamente nervoso, tenso, querendo descontar em alguém, você já não vai mais, e aí você anterioriza o pescoço. À medida que você anteriorizou o pescoço, você travou. Por quê? Porque você não trouxe a função, né, da relação entre pescoço e ombro. E aí você relaxa. À medida que você relaxa, você faz. Então, a gente... E essa tensão no trapézio superior, muito relacionada, como você falou, às questões mais sociais. Presta bastante atenção quando você perceber pessoas que estão nervosas. A primeira musculatura que salta é o trapézio. Trapézio e escaleno, essa musculatura de pescoço. Muito isso. Nos exercícios de remada, nas puxadas, puxada no pulley, o toque do personal no trapézio para o aluno lembrar que ele precisa relaxar aquele trapézio. Então, e esse movimento que você fez, ele é fundamental da gente reprisar ele. O que as pessoas geralmente fazem? Elas estão fazendo. Tá subindo e descendo. Primeira, segunda, tá tudo bem. Cara, na hora que começou a quarta, a quinta, ela já faz isso, ó. Aí já não tem mais a respiração. Aí não tem respiração, o que acontece? Você não está jogando oxigênio para a corrente sanguínea, não tem oxigenação para a corrente sanguínea, fadiga muscular. Fadiga muscular vai aonde? Vai aonde está mais trabalhando, que é a ativação muscular. A ativação muscular está saindo mais aonde? Eu estou fazendo um exercício para a escápula, a escápula já aceitou o movimento, mas aí ela não consegue, por quê? Porque aquilo ali não faz parte, por quê? Porque o cérebro não está preparado para fazer aquilo. Então eu preciso de assessores. Aí os assessores são quem? São os que estão do lado. Aí os do lado também dizem, não, aqui também não. Aí vão para as superfícies. A superfície não, pum, bate lá em cima. Acabou. Aí você pega trapézio, romboide, serrátil, e aí a pessoa fica meio assim. Você fala assim, então agora vamos fazer com calma. Encaixa a respiração. Sobe, desce, 5, só 5. Eu quero 5 perfeito. Fez 5 perfeito, pode ir embora para casa. Não, as pessoas não querem fazer 5 perfeito, as pessoas querem fazer 20. Só que desses 20, 5 foi perfeito, os outros 15 foi na força do ódio. E é isso que eu fico preocupado. Isso, cara, se você tá me ensinando o exercício e eu não consigo fazer esse exercício com o peso do próprio corpo, imagine quando eu botar a carga. Com a carga. Aí tem a questão retração de escápula. Quantas pessoas não fazem retração de escápula errado? Sim. Cara, retração de escápula é básico para tudo. E quando tem a orientação, né? Porque assim, normalmente não se tem a orientação da retração escapular durante as remadas, né? Máquina, e eu tô
agora treinando em academia novamente, tenho percebido isso, porque eu treinava ou aqui, né, ou na academia do meu condomínio. Nas academias convencionais a gente percebe isso, né? Aquela puxada que, na verdade, as escápulas estão paradas, o cara faz praticamente um movimento só com o bíceps, quase trabalhando o bíceps aqui, que você não observa um movimento escapular durante essas remadas. E isso é preocupante, né? Porque ele já passou o dia inteiro fazendo força do lado dominante. Uhum. E aí ele recruta mais fibra ainda, e aí você já tá cansado, vai fadigar. E aí quando fadiga, esse é o problema, é mais uma. Uhum. É a última. Uhum. E aí sempre naquela 8 que já entrou em processo de fadiga, que tem o termo que vocês utilizam muito na musculação. A falha? A falha. Da falha isso, concêntrica. exato. E aí o cara acha que ele tá fazendo isso aí, ele não tá fazendo. Uhum. Ele não tá fazendo, ele não tá aguentando o estímulo. Exatamente. Ele não tá treinando até a falha. E cara, esse é o problema. É fantástico, né? Quando a gente pensa em postura, eu gosto de pensar a questão da postura ou da avaliação postural também associado, seja na avaliação em si, que ela vai desde uma avaliação estática, como você está falando, uma avaliação de movimento, como eu gosto. Quando eu falo avaliação de movimento, eu falo que é aquela avaliação, assim como a gente está percebendo agora, na academia o aluno está fazendo aqui uma remada, eu vou ali, toco no trapézio dele, observo as escápulas, peço um ritmo escápulo-humeral, eu observar se o movimento também está sendo bem executado. Isso é legal agora, que tem muita gente que gosta que filma, né, o treino. Sim. Isso é muito legal. E aí é onde a gente consegue criar também essa relação, né? Uhum. Quando você tem bastante intimidade com o seu aluno, isso também é legal. Eu, particularmente, eu sempre observo. E eu vejo que o ponto de partida, ele está centrado na respiração. O ponto de partida é a respiração. A hora que começa a fazer... Acabou. A execução biomecânica já está indo embora ali. Cara, e um dos padrões posturais que mais os personagens têm me questionado durante os meus cursos é quando o aluno faz o agachamento e o quadril ele faz um desnível, né? Um desce enquanto o outro está um pouco para cima. Assim. Então pensem aí na crista ilíaca, né? A crista ilíaca fica um pouco mais baixa do que a outra. O que normalmente está associado a esse padrão? Cara, eu tenho quase que certeza. É glúteo. O lado dominante está muito mais ativado e o não dominante não está ativado. E aí você tem que fazer o trabalho específico, educativo, para a pessoa entender. Cara, você passou o dia inteiro, por exemplo, vamos pegar um pedreiro. O que você vê? Você vê pedreiro treinando, mecânico. Não estou desfazendo da classe, eu estou falando que são pessoas que fazem uma atividade extremamente braçal, extremamente física. Qual é a probabilidade desse cara vir a lesionar, se ele não sabe fazer a execução correta? É muito grande, por quê? Porque ele já passou o dia inteiro, cara. Meu, força, 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 e pega a lata e sobe e desce, e agacha. Quantos pedreiros mecânicos não travam a lombar? A grande maioria é pela má postura na execução do movimento. Então ele vai entrar dentro do motor, ele não faz uma semiflexão de joelho. Não, ele mergulha assim, vai lá e fica mexendo na peça assim, cara. Ele está numa isometria gigante. E à medida que ele está nessa isometria, cara, ele está contraindo tudo aqui e o outro lado está lá assim, ó, passeando. Aí quando ele volta, nossa, cara, parou. Daí é aquilo que eu te falei, ele só vai começar a tratar quando doer. Quando doer. E aí, quando doer, já do agudo passou para ser crônico. E já tem alguma coisa instalada ali, né? Normalmente já tem algum processo degenerativo, né? O pior é isso, né? Quando você desgasta uma cartilagem, por exemplo, devido a uma postura ruim. Isso eu tenho observado muito em crianças, isso eu tenho observado muito em adolescentes, na hora que você começa a fazer trabalhos de isometria, exercícios básicos, por exemplo, prancha. Quantos não fazem sela? Quer fazer um exercício, quer fazer um teste, pega uns 10 alunos de 15 a 19 anos e manda fazer prancha. Você vai ver, não vai dar 10 segundos, 15 segundos, já vão estar selando ou vão estar tentando, e já vai morrer. Então assim, para mim, prancha é um excelente exercício como um teste. Faz aí 10 segundos, fechou, faz 20, faz 30, faz 40, ou por 1 minuto, tá bem. Legal. Né? E no caso de pessoas que têm pernas, né, tamanho de ossos diferentes, exatamente. Aí é a postura dela com ela mesma. Exatamente. É a postura que dela você faz nesses casos? Dela. Qual Cara, que é o procedimento? A simetria é você ensinar ela a
se adaptar àquela realidade. Aí vai falar assimetria. assim, exato. Aí você vai falar assim, mas não tem gente que coloca palmilha? Perfeito. E aí você regula um pouco essa assimetria. Porque até 1 centímetro é considerado normal. Mais de 1 centímetro começa a ser uma coisa mais... Aí a gente vai para biologia, né? A gente está alterando uma biologia que é dentro de um processo natural que é dele mesmo. Porque todos nós temos a mesma postura. Todos nós temos a mesma postura. E aí, a partir do momento que você começa a utilizar... Não sou contra as técnicas que trabalham com essa questão. O que eu gostaria de deixar bem claro é: vamos pensar em biologia humana. A partir do momento que você altera um padrão de um corpo... Vou te dar um exemplo. Eu estou trabalhando com uma modelo que ela tem uma escoliose de 30 graus. Pensa uma modelo tem um quadril assim. Uhum. Como é que desfila? Não sei. Aí eu perguntei. Quero falar com sua família. Aí eu fui. O vô tem, o pai tem, a mãe tem e os irmãos têm. Qual é a probabilidade dela ter? Quase 100%. Como é que eu corrigi? Que eu estou conseguindo corrigir? Exercício unilateral. Bem simples. Você alonga o que está encurtado. Para eu descobrir esse exercício, 2 sessões, olhando. Qual é a máxima de todo exercício? Você faz para a esquerda, né? Para a esquerda que eu digo o braço, né? Faz com o braço esquerdo e depois você faz com o direito. O que eu estava fazendo? Eu estava trabalhando com as musculaturas, só que a que precisava ser alongada, ela estava sendo alongada. E a que eu não precisava mexer, eu estava alongando ela mais. E aí o que acontecia? Ela desequilibrava. Aí eu falei, não, vamos fazer só para o lado que está encurtado. Só... Ó o quadril. Realinhou aos poucos. Aí eu tô dentro de uma concepção genética. Mas aí, nesse caso, você falou que era uma escoliose, né? É uma escoliose idiopática, né? Que não tem nexo causal de 30 graus. Então, ela tem um grau elevado. Não, é elevadíssimo, cara, porque assim, ela tem 19. Modelo, né? Ela tem 19. Mas nesse caso, essa correção... É porque daí, nesse caso, também não seria estrutural. Não é não, ela já passou, né? Ela tá assim, ela tá de estrutural para idiopática. O que é o idiopático? Não tem um nexo causal. Exato. E aí você vai trabalhar para quê? Para pelo menos amenizar essas alterações. Porque se ela não fizer exercício, eu tenho um caso que eu vou mostrar amanhã. Até tem uma evolução. Esse caso foi um dos que mais me desafiou. Uma amiga me mandou uma foto de uma menina na época ela tinha 11 anos, 132 graus de inclinação. O que é isso? 132? Eu nem sei o que é isso. É isso aqui. É isso aí. É isso aqui. Ela tinha 1 centímetro de relação entre pulmão e diafragma e intercostais. 1 centímetro. Daí eu tô conversando com ela. Para deitar dói, para sentar dói, para comer dói, para respirar dói, para fazer exercício dói, para caminhar dói, para ir para a escola dói. Eu não aguento mais tomar remédio para dor. 11 anos. Aí eu ouvi a mãe e ouvi a senhora que estava com ela. Falei, olha, eu tenho alguns amigos que podem ajudar. E falei com um fisioterapeuta que tinha uma relação com um neuro, e aí eles começaram, mas o caso dela já está aqui, ela já deu entrada ali, já deu aqui, não sei o quê. Aí começou, aí vai para a prefeitura, vai para isso, vai para aquilo, aí é tudo, né? Entra na fila. Porque não tem só sua filha, tem mais um monte de crianças que têm esses problemas. A mãe decidiu ir para as redes sociais e meter a boca, e um advogado viu, aí já muda de figura, né? Quando é eu e você e os profissionais é uma coisa. Agora, quando começa a entrar questões jurídicas, e aí começou a pressionar. Conclusão, conseguiu a cirurgia. Essa menina cresceu 19 centímetros. 19? Eu tenho a foto dela amanhã. Caramba. Tá ali. A gente tinha uma colaboradora aqui, a Vicky, que cresceu, se eu não me engano, 6 ou 7. 19, para uma criança. Aí, ano passado, a mãe falou comigo. Me mandou as fotos da menina.
Cara, Não tá é bem? de outro mundo. Tá bem? Tá tudo bem? Nossa, é de outro mundo. É uma menina linda, perfeita. E ela foi para algumas festas com roupa toda bonita e forte. Cara, a hora que eu olhei, cara, sem mentira, eu comecei a chorar, velho. Então, assim, começou com o meu processo de indicação para esse, que falou com esse, que mobilizou uma cidade, que falou com não sei quem, que não sei quem, e eu tive oportunidade de aprender o que é adaptação postural. Uhum. No primeiro dia de cirurgia, eu fui visitá-la e ela estava no quarto. E aí a médica falou, ela tem tudo cronometrado. Então ela tem a hora de comer, ela tem a hora de beber, ela tem a hora de ir no banheiro, ela tem a hora de tudo. E eu cheguei bem no processo dela fazer a fisioterapia, que era tipo andar daqui até lá e voltar. E nesse momento, a gente vê o benefício do exercício. Ela ficava cansadinha, aí ela falou, Jô, você me desculpa, mas eu não vou conseguir ficar aqui com você, eu preciso dormir. Aí ali eu vi o processo de adaptação postural. Por quê? Porque como ela tinha muita dor, ela estava acostumada sempre a dormir assim, que aí não doía. Uhum. Você viu o pé fazendo assim, ó. Cara, pra quem estuda postura, isso é lindo, velho. Uhum. E eu olhei e falei, cara, eu não acredito que eu tô tendo a oportunidade de ver um processo de adaptação postural na minha vida, velho. Eu fiquei ali, e aí ela foi relaxando, aí a mãe dela falou, você vai ver, ela vai relaxar, o pé vai ficar subindo e descendo, e depois ele vai... Aí ele para e fica Estático. alinhado. Legal. Cara, Que e incrível assim, essa história. cara, eu acho que foi, assim, de todos os casos mais complexos que eu peguei, e agora eu tô com essa modelo, que tá sendo um desafio pancada, mas tá bem legal, assim, a gente tá vendo, aí fiz umas demarcações na coluna dela pra ver e tal, a gente viu, mas o ideal é ter raio-x, né? Ah, Aí sim. você tem imagem, Tem. aí fica mais... Fica mais fácil, até porque, mais como eu falei, né? preciso, Às né? vezes, pensando numa coluna, nesse caso aí, dessa sua paciente, cliente. Então, isso é uma coisa também que eu fico com dúvida. Eu chamo aluno, cliente, paciente, porque hoje eu tenho percebido, eu faço um trabalho muito clínico. Uhum. O meu trabalho não é de exercício físico para condicionamento, entendeu? Ele é mais dentro de uma perspectiva clínica. E é isso que, quando você me perguntou como que a gente chega nesse nível, praticando. Não tem outra perspectiva, entendeu? E aí esse é o tesão, né? De tudo que a gente faz, né? À medida que a gente vai fazendo, as coisas saem naturalmente. E tá sendo um trabalho, assim, muito árduo para poder entender todo esse processo, né? Legal. Mas, ao mesmo tempo, é muito bacana, né? Legal. E para você que está gostando do que o Jô está falando aqui, um mestre da postura, com o livro, inclusive, aqui, Manual de Postura, quero fazer um convite para você. O Jô está aqui no nosso Notável Play, né, nas nossas aulas semanais, que agora a gente está mudando o nome para Notável Play, e gravou 2 aulas para a gente. E, além disso, está nas nossas pós-graduações, como eu mencionei anteriormente, várias das nossas pós-graduações. Está então começando a decolar o negócio. Exatamente, não posso nem falar que é uma ou outra, mas são várias pós-graduações. Fica aqui o meu convite para vocês. Do meu lado aqui vai aparecer um QR Code, é aqui, né, diretor? Então, fechou. Do meu lado aqui está aparecendo um QR Code para que vocês ou ingressem na Personal Trainer Academy ou conheçam as pós-graduações que o professor Jô faz parte, né, nas disciplinas de postura, obviamente, posturologia, avaliação postural, e se não tivermos abrindo turma, agora você entra na lista de espera para as próximas turmas das nossas pós-graduações. Então fica aqui meu convite para todos vocês. Jô, cara, que conversa maravilhosa aí, já estamos 1 hora falando sobre isso. Você viu, quando a gente gosta do que a gente faz, não tem tempo, muito cara. Bom. E eu sempre falo que quando a gente começa a falar e tem muitos assuntos, várias outras perguntas também aqui que eu pensei, mas aí vai ficar para uma próxima. Vou te convidar uma próxima vez para você vir aqui e a gente conversar um pouco mais sobre posturologia, avaliação e correção, né? Eu acho que a grande sacada é essa, né? A grande sacada é a correção. Corrigir? Mas isso é muito legal, porque as pessoas me perguntavam muito quando eu comecei. Falou, cara, você faz todo esse trabalho lindo e maravilhoso e tal, mas e aí, a correção? Eu falava, calma, eu vou chegar lá. Mas seu trabalho não corrige, aí não adianta, porque você vem, você cria uma expectativa e como é que faz? Faz o exercício do cabo de vassoura. Mas só isso? Calma. Aí veio o livro, aí explodiu, a metodologia tá certa, tá redondinho, tá legal e tal. E agora eu tô 100% focado em correção postural. Que legal. Que aí é realmente dar essas diretrizes, né? Que eu tô tentando trabalhar dentro dessa perspectiva, né? Mas
a gente bebe da água da pesquisa e aí agora a gente tudo quer criar protocolos, né? Fazer tudo certinho e tal. Mas é a união da pesquisa ou da teoria e a prática, e essa união é e perfeita. sempre pensando no público final, né? Isso Com é uma certeza. coisa que eu aprendi muito, né? Nesses 20 anos aí. Não adianta eu ficar publicando artigo, escrevendo livro e falando somente para os profissionais de saúde, né? Uhum. E eu tenho percebido que está dando certo, estou conseguindo chegar em lugares diferenciados, mas a gente precisa caminhar muito, a gente precisa resgatar muito essa questão da postura na área da saúde, né? As pessoas, elas não estão se cuidando, cara, e isso é o problema. E com o advento dos dispositivos eletrônicos, acelerou muito isso, que nem agora já está saindo várias matérias, né? Onde está percebendo que o nível cognitivo dos adolescentes para a doença está disparado, né? Ansiedade, síndrome do pânico, as crianças não querem mais conviver, as crianças não querem mais comer, não querem beber, não querem fazer mais nada, elas só querem ficar no celular, tablet, celular. E, cara, isso E a postura só piora. Exatamente, né? Cara, é exatamente isso. Quero te agradecer mais uma vez. Notáveis, esse é o Josenei Braga, mais conhecido como Jô Postura, tá assim, inclusive, o seu Instagram, Exatamente. né? @Jô Postura, cliquem, sigam ele, converse com o professor, estejam aqui ou na nossa Personal Trainer Academy, que você tem mais informações, e como eu tô falando aqui, já é uma promessa minha, eu vou trazer o Jô pra gente conversar mais sobre outros assuntos, também relacionados, obviamente, à posturologia, mas em outras situações aí, como eu falei, né? Eu falei sobre a questão desse desnível ou do drop pélvico durante o agachamento, enfim, são questões bastante relevantes. Vou pegar mais algumas questões dessas e vou perguntar para você na próxima vez. Tamo junto, Fechado? cara. Eu queria agradecer. Não, tamo junto. Eu queria agradecer enormemente o seu convite, né? Queria agradecer também a Cristina Tim, que foi a que realmente falou, cara, nós queremos você e nós queremos, e ficou brigando, e aí tudo foi acontecendo no tempo certo, né? Queria agradecer a você, queria agradecer aí a Ana, ao Elton, a Raiz Quadrada de Thiago, né? Você tem os nomes meio duplicados tem aí, né? Aqui, cara. A gente tem Duda. Queria agradecer todo mundo aí pelo suporte, né? E a gente tá aí, final de semana, tem aula na pós, né? Amanhã, hoje o chicote já estralou, amanhã vai estralar mais, mas o que é mais legal disso tudo é que a gente vai dar uma aguçada na cabeça dessa galera, cara. Com certeza. Eles vão ter que penar um pouquinho mais, porque tem que ser notável, né? Tem que ser notável. E notável sempre tem prática, né? E a verdade é essa, eles nos pedem, a gente fala, então se preparem para a prática da aula de amanhã, aqueles que estão na nossa pós-graduação. Jô, muito obrigado mais uma vez, quero te agradecer. Tamo Valeu, junto, irmãozão. Obrigado por estar aqui hoje conosco no nosso episódio do Notável Cast. E notáveis, nos encontramos em breve aí no próximo episódio com grandes estrelas aí, professores do Brasil em várias áreas da educação física e da saúde. Valeu!